Deus tem poder para transformar a sua vida e eu creio que Ele vai fazer isso hoje. Receba essa palavra no seu coração. Não existe nada que seja impossível para Deus. Toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia do mundo se prostram diante de Deus nesse momento. Tudo que você tem sentido de ruim no seu coração está se prostrando diante de Deus e está batendo em retirada, porque o seu coração, a sua mente, o seu corpo pertencem a Deus. Você está blindado pelo Espírito Santo. E eu declaro que a partir de hoje, a única coisa que terá espaço e que vai fazer morada no seu coração é o Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor com você, que está em Salmos 55, versículo 22. Diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Tem sido cada vez mais difícil viver um dia de cada vez, não é mesmo? Para algumas pessoas, o simples ato de estar no presente exige delas um esforço tão grande que é como se estivessem fazendo um exercício físico. Muitas vezes, os problemas se acumulam e quando menos percebemos, alguns problemas da semana passada se juntam com os problemas do dia de hoje e ainda com as preocupações do futuro. Tudo isso se une e forma uma grande bola de neve. E nós nem conseguimos mais distinguir quais são os problemas de antes, quais são os de hoje e quais são os problemas que podem nos afetar no futuro. Mas o nosso Deus é poderoso para nos ajudar a lidar com todas essas preocupações. A palavra de Deus nos ensina a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Precisamos confiar no Senhor e acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. Quando colocamos nossas preocupações nas mãos de Deus, encontramos paz e alívio. Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia, mostrando que devemos confiar em Deus para suprir nossas necessidades diárias, sem nos preocuparmos excessivamente com o futuro. O pão de hoje é o único pão que nós podemos comer. O pão de amanhã, Deus proverá. E o pão de ontem já passou. Portanto, devemos viver um dia de cada vez, confiando na provisão e no cuidado de Deus para esse dia. Antes de continuar, eu quero pedir algo muito importante. Dê o like no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias com a palavra de Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a conhecer os outros vídeos aqui do nosso canal, a se inscrever no canal Minuto com Deus e ativar o sininho das notificações que vai aparecer para você, selecionando a opção Todas, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Irmãos, imagine uma pessoa que está constantemente preocupada com o seu futuro, assim como um estudante está preocupado em tirar boas notas, em conseguir ter um bom emprego, uma carreira de sucesso. Essas preocupações podem se tornar tão intensas que a pessoa acaba perdendo o prazer e o foco nas tarefas do dia a dia, o que pode levar a problemas de saúde mental, como a ansiedade ou a depressão. Mas quando essa pessoa coloca sua confiança em Deus e busca a direção do Senhor, ela pode encontrar a paz que excede todo o entendimento. Deus nos chama a confiar nele e a viver cada dia na sua presença. Ele nos dá forças para enfrentar cada desafio e nos ensina a descansar em seu amor. Quando reconhecemos que Deus está no controle, podemos deixar de lado nossas preocupações e viver de maneira mais plena e saudável. Agora pense em alguém que está criando um filho, alguém que está sentindo nos ombros
o peso e a responsabilidade de formar um ser humano. Essa pessoa pode se cobrar excessivamente em ser perfeita, em não falhar nunca e sempre estar um passo à frente de tudo, sem se dar conta de que ela não está formando uma cópia dela mesma. E de certa forma, ainda que estivesse, ela não teria como exigir que seu filho ou filha fossem perfeitos. Afinal, essa pessoa não é perfeita, pois todos nós somos cheios de falhas. Deus, o nosso Pai Celestial, nos ensina a amar e a guiar nossos filhos com sabedoria e paciência. Ele nos mostra que, ao invés de tentar criar um ser humano perfeito, devemos ensinar nossos filhos a dependerem dele e a confiarem no seu amor e na sua direção. Devemos instruir nossos filhos a viver um dia de cada vez, confiando que Deus está cuidando de cada detalhe. O que alguém que está criando um filho, alguém que está auxiliando um ser humano a se formar, precisa entender é que, ao invés de tentar criar um ser humano perfeito, melhor seria usar toda a sua energia para criar um ser humano capaz de lidar com suas próprias falhas quando necessário. O mundo pode ser um lugar melhor e a saúde mental das pessoas pode estar cada vez mais aprimorada. E isso começa com os nossos pequenos, ou seja, começa com a nossa criação. Precisamos ensinar nossas crianças a viverem um dia de cada vez, respeitando os outros e a si mesmas, e sabendo que vão falhar sempre, mas que reconhecer isso e procurar melhorar é sinal de caráter e de maturidade. Eu dei alguns exemplos específicos aqui, mas o fato é que viver um dia de cada vez é uma prática que pode ajudar qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, em qualquer experiência que a pessoa esteja vivenciando. Viver um dia de cada vez, buscando sabedoria no Senhor, preenchendo nossos dias com coisas positivas que nos deem esperança e motivação, é fundamental. Inclusive, eu convido você a se inscrever lá no meu outro canal, o Minuto Reflexão, onde eu posto mensagens que edificam, que abençoam e que te ajudam a ter uma qualidade melhor de vida, que tem ajudado muitas pessoas que buscam por uma saúde mental. Meu querido irmão, minha querida irmã, busque sempre uma maneira de enxergar a ação de Deus no seu dia a dia, nos mínimos detalhes, pois o único momento que nós temos é o aqui e agora. Deus nos entrega cada dia, e cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar e fazer o que é certo, de realmente viver a palavra de Deus. Se você está passando por momentos difíceis, ou se você conhece alguém que esteja, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós vamos interceder uns pelos outros e buscar em Deus a força que precisamos para viver um dia de cada vez. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida e pelas bênçãos que recebemos de Ti, mesmo quando não percebemos. Louvamos Teu nome pela Tua misericórdia e pelo Teu amor incondicional. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que permitimos que a ansiedade e o medo dominem nossos corações. Perdoa-nos por não confiarmos plenamente em Ti e por não entregarmos nossas preocupações em Tuas mãos. Hoje, clamamos pela Tua ajuda para aprendermos a viver um dia de cada vez. Ajuda-nos a focar no presente e a encontrar alegria e paz nas pequenas coisas da vida. Dá-nos sabedoria para lidar com nossas preocupações e força para enfrentar cada desafio com coragem e fé. Eu quero interceder, meu Deus, por todos aqueles que deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários. Eu peço por aqueles que estão enfrentando ansiedade, problemas familiares, dificuldades financeiras, problemas de saúde e quaisquer outros tipos de tribulações. Que o Senhor esteja presente em cada uma dessas situações, trazendo conforto, solução e paz. Fortalece-nos para vivermos um dia de cada vez, confiando que Tu estás no controle de tudo.
É por isso que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus guie a sua vida e que você possa viver cada dia com fé e esperança. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Ouça nesse momento o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu profetizo sobre a sua vida nesse dia, meu irmão, minha irmã. Muita paz. Tem muitas pessoas que estão precisando de paz. Tem dias que nós passamos mais tempo nos nossos celulares do que fazendo coisas como lavar o rosto, lavar as vasilhas, conversar olhando nos olhos de alguém, ler um livro e o mais importante disso tudo, falar com Deus. Então não subestime esses nossos poucos minutos diários aqui de oração, de palavra, porque o nosso coração precisa se lembrar de quem é o nosso Deus. Se lembrar de que Ele não está sozinho. Lembrar que a nossa esperança tem nome, Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com você, esteja sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus. Irmãos, eu estava pensando em algo. Ninguém reflete sobre o fato de que a mesma pessoa que escreveu o Salmo 23 também escreveu o Salmo 13, nos versículos 1 e 2, que diz assim: Até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Muitas pessoas querem viver o Salmo 23 sem passar pelo Salmo 13. O que eu quero dizer? Tem muita gente que quer crescer, que quer avançar, que quer viver um novo tempo, mas não quer lidar com o desconforto que isso gera. Não querem lidar com os inevitáveis passos que elas vão ter que tomar para poder viver isso. Sabe, irmãos, no Salmo 13, quando estamos passando pelo Salmo 13, quando estamos passando por uma tempestade, por um momento de dor, de incerteza e de trevas em nossa vida, nós fazemos as nossas orações mais sinceras. E não é porque nós mentimos quando vamos orar e quando estamos bem, mas as nossas orações mais verdadeiras acontecem nos nossos piores momentos. Pois é nesses momentos que nós revelamos o que realmente é importante. E não revelamos isso para Deus, porque Deus sabe o que é importante para nós. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Ele sabe cada fio de cabelo que tem em nossa cabeça. Ele consegue contar cada um deles. Então, quando eu e você revelamos isso, não é para Deus, é para nós mesmos. Deus nos dá a oportunidade da gente crescer em meio às tempestades. Deus nos dá a oportunidade de podermos passar pelo Salmo 13, sim, com um coração partido, com um clamor mais enfraquecido. O nosso aleluia mal é ouvido pelo ouvido humano, mas creia nisso, o Senhor escuta cada sussurro, cada pensamento que você tem no momento de dor, no momento de luta. O Espírito Santo,
enxerga e contabiliza cada uma das suas lágrimas em direção ao Pai e as traduz como orações. O Espírito Santo intercede por você. Por isso, ainda que você esteja passando pelo Salmo 13, você sabe que pode olhar para cima, olhar para Deus e declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Se você crê, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé: o Senhor é o meu pastor. Irmãos, é como está escrito: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. O Senhor nos traz de uma situação que parece não ter mais solução, que parece ser o nosso fim, e nos conduz, segurando em nossa mão para um lugar de paz. Quando nessa palavra o salmista diz que o Senhor faz ele repousar nessas pastagens verdes, não é apenas quando de fato estamos fisicamente em um pasto ou em uma paisagem bela da natureza, pois realmente quando a gente está diante da natureza, nós conseguimos contemplar a grandeza do nosso Deus, a grandeza da criação, e nos sentimos em paz. Isso faz muito bem para o nosso cérebro. Mas o lugar onde o salmista diz que Deus o leva para repousar não é um lugar físico, é um lugar que vive dentro do salmista, é um lugar que Deus fez que existisse dentro de nós. Davi basicamente está dizendo que Deus faz com que o meu corpo repouse em paz. Tenha paz para descansar e tenha a paz para poder se revigorar, para poder ter mais força. Entregue a Deus a sua ansiedade. Há tempos que você não se sente assim, como o salmista no Salmo 23, repousando numa pastagem verde, linda. Há tempo que você se sente caminhando num deserto seco, árido, respirando mal, enxergando mal por conta da areia nos olhos e tendo que se esforçar para caminhar de tanto vento que faz na tempestade. Mas o Senhor tem visto a sua dor e Ele quer te trazer para um novo lugar. Sabe, irmãos, tem algumas ajudas que você tem deixado passar. Tem muitas pessoas que, infelizmente, não têm condições de procurar um psicólogo. E às vezes, até mesmo quando vão procurar um psicólogo na rede pública, tem certa dificuldade, pois as pessoas não têm muita familiaridade para lidar com esses processos de preencher dados e formulários para poder entrar em uma lista de espera. Mas tem muitos irmãos que Deus abençoou com a possibilidade de poder ter acesso ao profissional da saúde de forma particular. E mesmo assim, tem pessoas que preferem culpar o diabo pelas coisas que dizem respeito a elas mesmas, coisas que elas precisam lidar, seja na terapia, seja conversando com alguém, seja numa roda de oração. Você não está sozinho e você não precisa se sentir sozinho o tempo todo. Em alguns momentos faz bem. Por exemplo, quando você acorda, aqui no canal, nós postamos essa mensagem todos os dias pela manhã. E sabemos que tem pessoas que nos escutam em família. Tem pessoas que nos ouvem com seu cônjuge, com seu namorado, com sua namorada. Mas eu também sei que muitas pessoas nos escutam sozinhas, nos ouvem de outros países, às vezes sentindo saudades da família, saudades da terra natal, saudade da comida do nosso país. Tem pessoas que nos escutam em outra cidade, também longe da família, seja por causa dos estudos, do trabalho, ou porque se casaram e tiveram que mudar de cidade. E eu sei que tem muita gente que está aqui hoje que se sente sozinho, sozinha. Mas Deus está te dizendo hoje, você não precisa se sentir assim. Outra parte que vale ressaltar aqui nessa passagem do Salmo 23 é quando Davi diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Meu irmão, minha irmã,
Entenda isso de uma vez por todas. Aqueles que vivem com Deus podem até passar por dificuldades, pois no mundo nós teremos aflições, e isso foi uma promessa de Jesus. Você vai ter dias de muito choro, dias de muitas perguntas. Sabe quando a gente está com mais dúvidas do que respostas? Esses dias vão existir, não tenha dúvida disso. Mas ainda que você esteja em um desses dias, ainda que você se sinta caminhando sobre o vale da sombra da morte, ainda que você experimente no seu interior esse sentimento tão angustiante que muitas pessoas que estão me ouvindo estão sentindo. Por isso que eu sempre falo da importância dos profissionais da saúde mental. Eu acredito sim, irmãos, que Deus pode usar profissionais para nos ajudar a lidar da melhor forma com aquilo que nos assombra, com aquilo que nos prejudica, com aquilo que tanto tem nos impedido de caminhar. Sabe, nós não podemos passar por essa vida com esse sentimento de abandono para sempre, pois nós temos um Deus que nos ama, nós temos uma família que nos ama, mesmo quando eles não demonstram isso de forma certa. Eu crio esse espaço aqui online para que as pessoas que eu sei que muitas vezes não sabem por onde começar a ler a Bíblia, não sabem por onde começar uma oração, venham aqui todas as manhãs e tenham um momento com Deus breve, rápido, mas que seja verdadeiro, que seja algo que nos fortaleça mesmo, que nos aproxime de Deus. Se inscreva no canal se você está chegando aqui pela primeira vez. E você que se inscreveu agora, e até mesmo você que já é inscrito, ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum desses nossos momentos de oração. Deixe o seu like também no vídeo, pois isso é uma forma muito simples de você contribuir para que essa palavra alcance muitas pessoas aqui no YouTube. Pois quando você deixa o like, você está dizendo para o YouTube: eu concordo com essa palavra, eu compartilho dessa palavra e eu quero que essa mensagem tenha visibilidade. A gente compartilha tanta coisa ruim, vamos compartilhar também a palavra de Deus, amém? Essa ansiedade que você vive não precisa ser algo que você vive sozinho. Entregue a sua ansiedade, os seus medos, os seus anseios nas mãos do Senhor. A última coisa que eu gostaria de citar dessa passagem em Salmos 23 é que o salmista diz que Deus preparará um banquete para ele diante dos seus inimigos. E tem muitas pessoas que, ao ouvir isso, já imaginam o rosto daquele irmão, daquela irmã, daquele amigo ou amiga, ou daquele inimigo declarado, e pensa: Deus vai me honrar, e eu vou mostrar para essas pessoas que eu estava certo o tempo todo. Mas aqui não está dizendo isso. Davi poderia até acreditar que os inimigos dele eram pessoas físicas, pessoas humanas. Mas nós sabemos que os nossos inimigos não são pessoas e que a nossa luta não é contra a carne. Amém, irmãos? E quando nesse salmo está dizendo que teremos um banquete diante dos nossos inimigos, eu creio que o Senhor está nos dizendo que nós poderemos um dia sorrir olhando para a nossa tristeza. Nós encararemos os nossos problemas, a nossa angústia, a nossa tristeza nos olhos e iremos sorrir, pois estaremos blindados, renovados e transformados pelo nosso Deus. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários: o Senhor é o meu pastor. Senhor Deus, nesse momento queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por estarmos vivos, por termos a oportunidade de te buscar, de te adorar e de estarmos na tua presença. Agradecemos por cada bênção, por cada vitória, por cada livramento e até mesmo pelas dificuldades que nos fazem crescer e amadurecer na fé. Obrigado, Senhor, por nos conduzir, por nos proteger e por nos mostrar o caminho em meio às adversidades. Pai amado, também queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que temos feito que não te agrada, pelas palavras, pensamentos e ações
que tem nos afastado de Ti. Purifica nosso coração, Senhor, e nos ajuda a andar de acordo com a Tua vontade. Que possamos a cada dia nos aproximar mais do Senhor, buscando viver uma vida que Te honre e glorifique. Senhor meu Deus, nesse momento colocamos diante de Ti a nossa ansiedade. Sabemos, Pai, que muitos de nós têm carregado fardos pesados, têm enfrentado lutas internas, têm passado por vales de sombra e morte, mas confiamos que Tu és o nosso Senhor, o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a paz que excede todo entendimento, que nos conduza a águas tranquilas e nos faça repousar em pastagens verdes. Restaura o vigor daqueles que estão cansados, dá força aos que estão fracos, esperança aos que estão desanimados e fé àqueles que têm dúvidas. Senhor meu Deus, eu oro por aqueles que estão se sentindo sozinhos, por aqueles que estão longe de suas famílias, aqueles que estão enfrentando desafios em suas vidas pessoais, profissionais ou espirituais. Que o Senhor seja a companhia que eles tanto precisam, que o Senhor preencha o vazio que há em seus corações e que eles possam sentir a Tua presença em cada momento do seu dia. Pai, eu oro de maneira específica por cada pessoa que escreveu aqui o seu pedido de oração. Para você que está enfrentando problemas de saúde, eu oro para que o Senhor toque o seu corpo e traga cura e restauração. Para você que está passando por dificuldades financeiras, eu oro para que o Senhor abra portas e traga provisão para a sua vida. Para você que enfrenta conflitos familiares, eu oro para que o Senhor traga paz e reconciliação. Para você que está lidando com a depressão, ansiedade ou outros problemas emocionais, eu oro para que o Senhor traga alívio e renovação para a sua mente e o seu coração. Senhor, sabemos que em Ti encontramos tudo o que precisamos. Sabemos que em Ti temos a vitória sobre todas as coisas. Por isso, entregamos ao Senhor as nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades. Confiamos que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, compartilhe o link dessa mensagem aí nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Nada pode impedir os planos de Deus para a sua vida. Receba essa palavra e se você crê nisso pela fé, escreva aqui nos comentários: eu creio. Escreva como uma declaração profética: eu creio. Essa é uma promessa bíblica que está contida em Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes de começar a mensagem, eu queria pedir que você desse o seu like nesse vídeo. Muitas pessoas perguntam assim: pastor, como que eu recebo as mensagens todos os dias no meu celular? Como que eu fico sabendo que essas mensagens foram postadas? Basta você se inscrever no canal, ativar as notificações. E para nos ajudar, deixe o seu like aqui no vídeo, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Você está informando ao YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. E se você quiser apoiar o projeto Minuto com Deus, seja membro do canal. Creia e tome posse das promessas de Deus para a sua vida. Não permita que o inimigo ou as dificuldades que você está enfrentando agora
te façam duvidar de que Deus está contigo. Que durante essa semana que está começando, a cada novo dia, você possa experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida. E que você possa iniciar um novo tempo, uma nova etapa. Escreva aqui nos comentários também o seu pedido de oração, pois ao final dessa palavra eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Eu vou orar pela sua vida, pela sua família, para que Deus abençoe você, para que Deus abra as portas que precisam ser abertas. Provérbios capítulo 19, versículo 21 está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Irmãos, um dos nossos maiores problemas é a nossa capacidade de nos esquecermos de coisas importantes e verdadeiras com muita facilidade. Infelizmente, temos uma memória ótima quando o assunto são coisas negativas, quando se trata de ofensas, de coisas traumáticas, de coisas ruins que fizeram conosco no passado. Porém, quando se trata da palavra de Deus, da promessa dele para a nossa vida e de tudo que diz respeito ao nosso futuro, nós facilmente nos esquecemos. Mas a verdade é essa: Deus é soberano e nenhum dos planos dele para a nossa vida serão impedidos. Talvez, em algum momento, você tenha recebido uma promessa vinda diretamente do Senhor. E hoje você se encontra frustrado, pois já se passou algum tempo e essa promessa ainda não se cumpriu. Porém, hoje eu quero te dizer, Deus não se esqueceu de você. O tempo do nosso Deus é perfeito. E logo, por ser perfeito, ele é totalmente diferente do nosso. Sabe, quando olhamos para o relógio, muitas vezes nos sentimos ansiosos, impacientes, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, de acordo com os nossos planos. Mas Deus não está restrito, limitado ao tempo humano. Ele é o Deus do tempo perfeito. E cada segundo, cada minuto, cada dia tem um propósito na sua agenda divina. Às vezes, as dificuldades e os obstáculos que encontramos na nossa jornada podem nos levar a questionar se Deus está realmente ao nosso lado. Às vezes, podemos sentir que Ele se esqueceu de nós, que as promessas não se cumprirão e que estamos destinados à derrota. No entanto, eu quero encorajar você hoje a nunca duvidar do poder e da fidelidade de Deus. Você pode estar enfrentando lutas, situações que muitas vezes parecem insuperáveis, mas eu quero te lembrar de algo importante. Nada pode impedir os planos de Deus para a sua vida. E muitos são os planos no coração do homem, mas o que vai prevalecer ao final de tudo isso é o propósito do Senhor. Assim como Jó, que mesmo diante de grandes adversidades, permaneceu fiel a Deus, você também pode permanecer. E você pode declarar com convicção: Senhor, eu sei que Tu podes tudo e que nenhum dos Teus propósitos será impedido. Aleluia! Deus é o Deus do impossível. Ele é capaz de transformar as situações mais difíceis em bênçãos extraordinárias. Ele é o Deus que abre portas onde não há saídas. Ele faz com que os rios fluam no deserto e Ele traz vida onde há morte. Portanto, não permita que as circunstâncias negativas desviem você da verdade. Confie no Senhor, mesmo quando tudo parecer contrário, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu quero encorajar você a buscar a presença de Deus todos os dias, a mergulhar nas Escrituras e a se fortalecer na fé. Lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito e que Ele está trabalhando nos bastidores
preparando o caminho para cumprir todas as promessas que Ele fez a você. Tenha paciência, tenha perseverança, confie e não desista. Nessa semana que se inicia, eu desejo que você experimente o poder sobrenatural de Deus, que você seja surpreendido pelas suas bênçãos, que as portas se abram diante de você e que você veja o cumprimento das promessas na sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. Nós vamos orar juntos nesse momento. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, obrigado por mais esse dia, por mais essa semana que está começando. E obrigado por mais uma vez nos demonstrar o teu amor por meio da tua palavra. Hoje declaramos que não queremos desperdiçar essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Vamos aproveitar essa semana para nos aproximarmos mais de Ti e da Tua palavra. Pai, traga à nossa memória agora cada pecado que temos cometido, através das nossas atitudes, das nossas palavras e dos nossos pensamentos, e nos leve ao arrependimento. Nós te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos purifique e nos restaure por inteiro. Hoje nos lembramos de que nenhum dos teus planos pode ser frustrado e nos lembramos que precisamos ter fé, paciência e confiança no Senhor, pois no tempo certo a tua vontade será cumprida em nossas vidas. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu coloco diante do teu altar a vida dessa pessoa e da sua família. Que o Senhor ouça essa súplica, que o Senhor ouça cada oração, cada clamor que foi feito aqui. Até mesmo aquela oração que foi feita aqui por aqueles que estão fracos, que estão cansados de tanto buscar ao Senhor e não obter as respostas que buscam. Que o Senhor tome a nossa vida em tuas mãos e nos dê forças para superar todos os desafios que surgirem em nosso caminho. Nos dê, Senhor, a tua cura, a tua provisão, a tua restauração e o teu refrigério. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, tome posse das promessas de Deus. Os planos do Senhor se cumprirão, as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Antes de sair, dê o seu like no vídeo e se inscreva no canal. E compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Fale com Jesus e tenha sua vida mudada para sempre. Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja com você, que esteja no seu lar e sobre a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Esses nossos momentos diários de fé, onde a gente vai se encher da palavra. Porque nunca foi tão necessário nos enchermos da palavra como agora. Estamos vivendo num mundo cada vez mais caótico. Até guerras estão acontecendo e possivelmente se aproximando. Nós não sabemos do futuro, mas sabemos que hoje Deus fala conosco. Sabemos que hoje Ele traz paz e essa tranquilidade que só aqueles que pertencem ao Senhor podem sentir. Amém? Você é filho de Deus. Você é servo do Senhor. Você é amigo de Jesus Cristo. Por isso hoje você vai sentir a presença do Pai. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Deus, obrigado por mais uma oportunidade de começarmos o dia da maneira certa, na Tua presença, ouvindo a Tua voz
e sentindo o teu Espírito. Pai, nós acreditamos que uma palavra pode mudar a nossa vida para sempre. Por isso eu peço que essa palavra, que já ministrou ao meu coração, possa falar de forma poderosa no coração desse irmão e dessa irmã que me escutam agora. Que a vida deles seja transformada para sempre. Em nome de Jesus. Sabemos que uma palavra que sai da tua boca tem o poder de mudar toda a nossa história. Por isso nós pedimos, Senhor, fala conosco, ministra ao nosso coração, ministra em nossa mente. Mesmo não sendo merecedores, nós entramos em tua presença de forma humilde, com o coração aberto e pedimos, fale conosco, Pai. Queremos ouvir a tua voz. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, eu quero dar um recado muito breve. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo. Quando você faz isso, o YouTube entende que você quer mais palavras de fé no seu celular. Mais palavras que edificam, que te aproximam de Deus. Amém? Escreva o seu pedido de oração nos comentários também, pois no final da mensagem eu vou orar pela sua vida. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Agora eu quero ler com você a passagem da mulher samaritana à beira de um poço. Ela está no Evangelho de João, capítulo 4. Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia, e para isso precisava passar pela região de Samaria. A Bíblia diz que ele parou junto ao poço de Jacó, pois estava cansado da viagem. E ali encontrou uma mulher samaritana, que viera tirar água. Em João capítulo 4, do verso 7 ao 14, está escrito assim: Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. Então a mulher respondeu, o Senhor é judeu, e eu sou uma mulher samaritana. Como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como pode me dar essa água da vida? Perguntou a mulher. Nosso antepassado, Jacó, nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam da água dele. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse, quem bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que dará a vida eterna. Irmãos, tem 3 coisas que eu quero que você se lembre e eu quero destacar aqui nesse texto com você. Primeiro, Jesus te encontra onde você estiver. A mulher samaritana não foi até Jesus. Foi Jesus quem a encontrou no meio da sua rotina, no lugar onde ela menos esperava. Talvez você pense que precisa estar em um estado perfeito para buscar a Deus. Mas Jesus não espera que você se ajeite primeiro. Ele vai até você, no seu dia a dia, no meio das suas dificuldades, exatamente como você está. Não importa sua história, seus erros ou suas dores. Jesus se encontra com você e transforma a sua vida. Muitas vezes achamos que precisamos estar preparados, consertar nossa vida ou resolver todos os nossos problemas antes de nos aproximarmos de Deus. Mas a verdade é que Jesus não espera que você esteja perfeito para te encontrar. Ele te encontra no meio do seu dia comum, no meio da sua rotina, no lugar onde ninguém te nota.
A mulher samaritana não era alguém de grande importância para a sociedade. Pelo contrário, ela evitava as pessoas. Ia ao poço no horário mais quente do dia, para não ser vista. Mas foi ali que Jesus a encontrou. E assim também acontece conosco. Jesus nos vê quando achamos que estamos invisíveis. Nos chama quando pensamos que não somos dignos. Nos alcança quando acreditamos que estamos longe demais. Ele não se afasta de nós por causa dos nossos erros, mas nos chama para perto para nos transformar. A segunda coisa aqui nesse texto: Jesus te oferece mais do que você veio buscar. Aquela mulher foi ao poço apenas para pegar água, algo comum, algo que fazia parte da sua vida. Mas Jesus mostrou que ela precisava de algo muito maior, a água viva, que sacia a sede para sempre. Quantas vezes buscamos pequenas soluções para problemas momentâneos e esquecemos que o que realmente precisamos é da presença de Deus? Quando você se aproxima de Jesus, Ele não apenas supre sua necessidade imediata, mas te dá algo eterno, um novo propósito, um novo sentido para a vida. A mulher samaritana achava que precisava apenas de água para saciar sua sede física, mas Jesus mostrou a ela que a sede da alma era muito mais profunda. Muitas vezes estamos buscando algo sem perceber que nossa necessidade real é outra. Você pode estar buscando felicidade, tentando resolver um problema financeiro, um problema emocional, um problema no casamento ou na família. Mas o que Jesus quer te dar é muito mais do que uma solução momentânea. Ele quer te dar a verdadeira paz. Ele quer te dar vida em abundância. Ele quer preencher o vazio que nada mais pode preencher. Assim como aquela mulher que saiu do poço sem nem se preocupar mais com a água que tinha ido buscar, quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, nossas prioridades mudam. O que antes parecia essencial já não ocupa mais o primeiro lugar, porque encontramos algo muito maior e muito mais valioso. Terceira coisa, quando você tem um encontro com Jesus, sua vida se torna um testemunho vivo. Depois daquela conversa, a mulher deixou o cântaro para trás e correu para a cidade, anunciando a todos que tinha encontrado o Messias. A transformação foi tão grande que as pessoas ao redor também foram impactadas. Irmãos, quando Deus transforma a sua vida, isso se torna evidente. Sua história muda, sua maneira de viver muda, e você se torna uma luz onde estiver. Você não precisa forçar nada, não precisa se preocupar em provar nada. Quem te conhece verá a diferença e vai querer conhecer o Deus que mudou a sua história. Depois que Jesus revelou à mulher tudo sobre sua vida, ela não hesitou em compartilhar com os outros. E veja bem, essa era uma mulher que evitava as pessoas. Mas depois do encontro com Jesus, ela não apenas foi até elas, como fez questão de contar o que tinha acontecido. Porque quando Deus toca a nossa vida, algo dentro de nós muda. Nossa forma de enxergar o mundo muda. Nossa maneira de falar muda. A nossa presença muda. E às vezes, o seu testemunho nem vai precisar de palavras. As pessoas ao seu redor vão perceber. Vão notar que há algo diferente em você. Quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus, sua vida passa a ser um reflexo da graça dele. Talvez você tenha medo de compartilhar sua fé porque acha que não sabe falar bonito, que não sabe explicar a Bíblia ou que a sua história não tem importância. Mas veja o que aquela mulher fez. Ela simplesmente disse: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Às vezes, o seu testemunho pode ser tão simples quanto isso, mostrar para o mundo o que Jesus fez em você. Aquela mulher teve uma oportunidade única de encontrar Jesus.
enquanto eu e você temos a oportunidade de encontrá-lo todos os dias. Nós não precisamos esperar uma ocasião especial. Não precisamos estar em um templo, não precisamos ser perfeitos ou ter todas as respostas. Jesus está aqui agora, pronto para nos ouvir e transformar nossa vida. O mesmo Cristo que olhou nos olhos daquela mulher e mudou a sua história está olhando para você hoje. E Ele não quer apenas te dar um momento com Ele, mas um relacionamento contínuo que vai mudar para sempre a sua vida. Você está pronto para receber essa água viva? Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva aqui a área da sua vida que precisa do toque de cura, de restauração de Deus. Se você está orando por alguém, intercedendo por alguém, coloque aqui o nome dessa pessoa. Escreva aqui essa situação e declare pela fé: eu recebo a água viva. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor meu Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, reconhecendo que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Obrigado porque o Senhor nos vê, nos conhece e nos encontra exatamente onde estamos. Assim como o Senhor encontrou aquela mulher samaritana no poço, no meio da rotina dela, no meio da sua dor, o Senhor também nos encontra hoje. Obrigado porque o Senhor não espera que estejamos perfeitos para nos chamar, mas nos chama para nos transformar. Deus, nos perdoe por tantas vezes buscarmos aquilo que não nos sacia. Nos perdoe por tentar encontrar paz nas coisas erradas, por colocar nossa confiança no que é passageiro e esquecer que só o Senhor tem a água viva que pode nos renovar. Nos perdoe por buscarmos respostas no mundo, quando tudo o que precisamos está em Ti. Nos perdoe por tantas vezes termos ouvido a Tua voz e ainda assim hesitado. Mas hoje estamos aqui, Pai, com o coração aberto, prontos para receber a Tua transformação. Nos ensine a beber dessa água viva todos os dias. Nos ensine a nos aprofundarmos na Tua presença e a reconhecermos que o Senhor é suficiente. Nos ensine a viver essa liberdade que vem de Ti. Que possamos deixar para trás tudo que nos prende, tudo que nos afasta do Senhor. Que possamos entregar as nossas preocupações, nossas dores, nossos medos, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Deus, eu oro por cada pessoa que escutou essa mensagem hoje. Eu oro por aqueles que estão se sentindo sozinhos, esquecidos, sobrecarregados e sem forças. O Senhor conhece cada história, cada pensamento, cada lágrima que já foi derramada. O Senhor sabe o que tem pesado no coração de cada um. Fortalece aqueles que estão fracos. Renova as forças daqueles que se sentem sem direção. Traga paz para aqueles que estão angustiados. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários. Eu oro por aqueles que enfrentam batalhas espirituais, pessoas que estão lidando com problemas na família, no casamento, na saúde, no trabalho, na sua vida financeira. Eu oro por aqueles que sentem que não há mais saída, aqueles que não sabem mais o que fazer. Deus, entra com providência, com resposta, com livramento. O Senhor nunca desampara os seus filhos, e eu creio que o Senhor já está agindo. Pai, que essa oração chegue até aqueles que precisam de um recomeço, que aqueles que se afastaram da fé encontrem o caminho de volta, que aqueles que estão presos ao passado sejam libertos, que as pessoas que carregam culpa sejam restauradas, que aquelas que vivem em incerteza encontrem segurança em Ti, Senhor. Obrigado por nos lembrar que o Senhor nos encontra onde estamos. Obrigado por nos oferecer muito mais do que buscamos. Somos gratos a Ti, porque sabemos que ao nos encontrarmos com o Senhor, a nossa vida nunca mais é a mesma. Que possamos viver essa transformação todos os dias. Nós Te louvamos e Te agradecemos,
porque sabemos que Tu és fiel. O Senhor nos ouve e o Senhor nunca nos abandona. Nós oramos e entregamos tudo em Tuas mãos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, que alegria ter você aqui hoje para compartilhar essa palavra. Eu quero agradecer a todos que estiveram orando por mim, pela minha esposa, depois do incidente que eu mencionei no vídeo onde eu dei o meu testemunho. Eu tenho recebido muitas mensagens perguntando como nós estamos e eu louvo a Deus por poder dizer que nós estamos cada dia melhor. A nossa recuperação tem sido completa e Deus tem sido fiel em cada detalhe, irmãos. A bondade do Senhor se manifesta em todos os momentos, até mesmo nos dias difíceis. E eu sou prova viva disso. Eu experimento a graça e a fidelidade de Deus todos os dias. E essa é a minha oração por você também. Que você veja a mão do Senhor sobre a sua vida, que você sinta o cuidado dele em cada detalhe e que viva os planos que ele tem para você. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. Aqui no Minuto com Deus, nós temos nos dedicado a trazer palavras que edificam e fazemos isso de maneira totalmente orgânica. Nós sabemos que tem muitos canais que pagam para impulsionar seus vídeos, mas nós escolhemos seguir confiando que quando uma mensagem é realmente poderosa, ela alcança as pessoas certas, no momento certo. E é aí que você entra. Se esse vídeo abençoou sua vida, compartilhe ele. Mande para um amigo, para alguém da sua família, para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Que Deus continue te fortalecendo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu convido você para mais uma reflexão bíblica. Nós estamos começando mais uma semana e temos o coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida. E eu creio que mais uma vez Deus nos fará vitoriosos nesta semana, em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus cuidadoso. Desde o início da criação, o propósito de Deus para a humanidade sempre foi marcado pelo cuidado, pela provisão e pela intimidade. O Jardim do Éden era a expressão máxima do interesse de Deus pelas nossas necessidades. Adão foi colocado ali para cuidar e cultivar aquele espaço que era cheio de beleza, de abundância e, sobretudo, da presença de Deus. Essa relação direta entre o Criador e a criação reflete o plano original de Deus, que era um relacionamento baseado na confiança e na obediência. Antes da gente continuar, eu queria pedir que você desse o like no vídeo. O seu like, ele nos ajuda a alcançar muito mais pessoas com a palavra do Senhor. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que não foi por acaso que você chegou até essa mensagem. Foi o Espírito Santo que fez com que você ouvisse essa palavra. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e ativar as notificações do YouTube, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser e puder apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie através do Pix, que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. No final dessa mensagem, eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua semana. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu recebo o cuidado de Deus. Quando você declara isso, é uma expressão da sua fé, é um ato de fé que você está declarando no mundo espiritual.
eu recebo o cuidado de Deus. Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao 17, está escrito: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Irmãos, o relato de Gênesis nos traz um momento muito importante na história da humanidade. Deus deu liberdade ao homem para desfrutar de tudo, mas com uma condição: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa restrição não era só uma limitação arbitrária de Deus, mas era um convite à confiança. Deus sabia que a verdadeira sabedoria começa com o temor ao Senhor, e que o homem, quando buscasse pela independência, se afastaria da verdadeira fonte da vida. O Éden é descrito como um lugar de delícias. Ele era repleto de árvores frutíferas, rios, pedras preciosas e ouro. Essa descrição não revela só a beleza da criação, mas também o cuidado de Deus em prover tudo o que o homem precisava. Essa abundância é um reflexo do caráter de Deus, que é um Deus provedor, um Deus que provê tudo para nós em amor. Além disso tudo, a presença do Senhor no jardim é o elemento central que nós temos que perceber aqui. Gênesis capítulo 3, verso 8, reafirma essa ideia, mostrando que Deus caminhava ali no frescor do dia, buscando comunhão com Adão e Eva. E no centro do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira árvore simboliza a vida eterna que Deus oferece em Cristo. A segunda árvore representa a tentação de buscar sabedoria de forma independente. Comer do fruto dessa árvore não era apenas um ato de desobediência, mas uma declaração de independência de Deus. Entenda isso. Não é que Deus não quisesse que o homem se tornasse um ser cheio de sabedoria, mas a sabedoria sem o temor de Deus é uma coisa muito perigosa. É algo que vai nos afastar do Senhor. E Satanás ainda se aproveita disso, dizendo que se o homem comesse do fruto proibido, ele seria como Deus. Isso mostra o orgulho humano, a vontade de ser maior do que os outros, de ocupar um lugar que não foi criado para nós. E na Bíblia nós temos um exemplo muito poderoso, que é o exemplo do rei Salomão. Salomão foi abençoado por Deus com sabedoria sem igual e com riquezas assim incomparáveis. Mas à medida em que ele acumulava conhecimento, poder e bens materiais, o seu coração se afastava de Deus. Salomão se casou com muitas mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses e ele acabou sendo influenciado por elas. Embora ele tenha começado bem, Salomão terminou sua vida longe do propósito original de Deus, mostrando que sabedoria, fama, sucesso, riqueza, todas essas coisas que o mundo oferece, se não forem bem administradas, vão nos separar de Deus e não vão trazer a verdadeira satisfação. O próprio Salomão escreveu no livro do Eclesiastes, capítulo 1, verso 18, o seguinte: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. É interessante perceber que Salomão foi um rei que no começo do seu reinado pediu a Deus sabedoria. E Deus fez dele o homem mais sábio do mundo, segundo a Bíblia. Só que houve um momento na sua vida em que Salomão se afastou de Deus. E por isso ele escreveu isso: quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Provérbios capítulo 9, verso 10,
esclarece o que eu quero transmitir a você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente não precisa se ater somente a um exemplo da Bíblia. Você mesmo que está me ouvindo deve conhecer muitas pessoas, ou pelo menos alguma pessoa, que ficou muito rica, muito sábia, adquiriu muito conhecimento e depois se afastou de Deus. Salomão compreendeu isso de uma forma muito dura. E no final da sua vida, ele escreveu no Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 13 e 14, o seguinte: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. A desobediência de Adão e Eva teve consequências devastadoras. Eles perderam o acesso à árvore da vida e foram expulsos do Éden. Isaías 59, verso 2 diz assim: as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado não apenas trouxe a morte física ao mundo, mas trouxe também a separação espiritual entre Deus e o homem. E esse afastamento, ele é visível nos nossos dias. Quantas vezes, irmãos, a gente vê pessoas tão talentosas, tão cheias de potencial, que por escolhas erradas acabam se afastando do propósito divino. E aí, o que acontece? Elas enfrentam um vazio espiritual. O pecado, ele promete independência e realização. Mas sabe o que ele entrega? Solidão e destruição. Eu vou repetir isso para você guardar. O pecado promete independência e realização, mas o que ele entrega é solidão e destruição. A boa notícia é que, mesmo diante da nossa desobediência, Deus nunca deixou de nos amar. Desde o início, ele planejou uma forma de restaurar o relacionamento que foi quebrado pelo pecado. Jesus Cristo, o segundo Adão, veio para cumprir esse propósito. Ele viveu em perfeita obediência e, por meio da sua morte e ressurreição, abriu o caminho para que nós pudéssemos novamente nos aproximar de Deus. Paulo nos lembra em Romanos capítulo 5, verso 19, porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Em Jesus, nós encontramos vida eterna, reconciliação e a restauração da comunhão com o Pai. Hoje, Deus nos convida a confiar nele em todas as áreas da nossa vida. A verdadeira sabedoria não vem do conhecimento humano ou da busca por autonomia, mas ela vem do temor ao Senhor. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A escolha está diante de nós todos os dias. Viver em obediência e dependência de Deus ou seguir o nosso próprio caminho, nos arriscando a repetir os erros do passado. Essa é uma escolha que vai determinar não só a nossa vida aqui, mas também na eternidade. Nesse momento, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Eu quero encorajar você a escrever aqui o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de uma pessoa, o nome de um filho, o nome do seu cônjuge, o nome de alguém que você conhece, que está enfrentando uma enfermidade, uma crise, algum problema, coloque aqui nos comentários. Ou coloque apenas a área da sua vida que precisa do toque de Deus. E não deixe de escrever: eu recebo o cuidado de Deus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por essa palavra tão maravilhosa,
Obrigado por essa revelação que o Senhor nos concede hoje. Reconhecemos que Tu és a fonte de toda vida, de toda sabedoria. Obrigado por nos criar com tanto amor e por nunca desistir de nós, mesmo quando escolhemos o caminho errado. Nos perdoe pela nossa desobediência e nos fortaleça para que possamos viver em obediência e submissão à Tua vontade. Senhor, que os Teus caminhos sejam sempre os nossos caminhos. Ensina-nos a depender de Ti em tudo e a não buscarmos nossa própria independência. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados e nos trouxe reconciliação contigo. Que possamos viver à sombra da Tua graça e experimentar a plenitude de vida que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que o Senhor supra as necessidades de cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem. Visita, meu Pai, aqueles que estão lutando contra as enfermidades físicas, espirituais, emocionais. Que o Senhor estenda a Tua mão poderosa de cura sobre eles. Devolva a paz e a alegria a essa pessoa que está aflita, que está desesperada. Dê provisão a todas as pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras. Abre as portas de emprego. Restaura, Senhor, as finanças. Dê oportunidades para que essa pessoa possa experimentar as Tuas riquezas, a Tua prosperidade. Que cada família representada aqui seja restaurada. Ó Deus, que esse casal possa vencer essa crise. Que o Teu amor preencha esse coração. Que possa haver perdão e reconciliação entre esse casal. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado por não nos abandonar. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo em nosso coração, que é maior e melhor do que qualquer riqueza que possamos experimentar nesta vida. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. O canal Minuto com Deus Kids, Minuto com Deus Animações, Minuto Reflexão e o canal Pastor Edivaldo Oliveira. Todos eles vão estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Essa palavra falou ao seu coração? O Espírito Santo falou com você? Então compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Mais uma semana se inicia e Deus te convida a começar essa semana do jeito certo. Você já está fazendo isso. Você já está no lugar certo. Você já está entrando na presença do Senhor e colocando o seu coração diante do Pai. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, obrigado por mais uma semana que se inicia. Obrigado por essa segunda-feira. Obrigado pelo ar que nós estamos respirando, Senhor, pois nós sabemos que até isso é demonstração da Tua misericórdia. Agradecemos porque o Senhor não nos abandona. E mesmo quando nós pensávamos que era o fim, o Senhor transformou aquela noite sombria, de choro e trevas, em um novo dia. Pois como diz a Tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E mais uma vez, uma manhã se inicia. Mais uma vez podemos recomeçar a viver. Por isso eu te peço, Pai, olha para esse irmão que me escuta agora. Olha para essa irmã que está me ouvindo com o Teu olhar, que é infinito em amor, justiça e misericórdia. Pai, manifesta a Tua presença na vida dessa pessoa.
para que ela possa sentir a tua mão sendo colocada no ombro dela e possa ouvir a tua doce voz dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Confia em mim. Prossiga, não olhe para trás. O que o Senhor tem para nós está adiante, não atrás. Por isso, vamos seguir no novo e vivo caminho. E queremos viver a liberdade que Cristo conquistou por nós na cruz. Essa liberdade não é para fazermos tudo o que queremos, mas sim para termos a força de não fazermos aquilo que sabemos que te entristece e nos afasta de ti. Que neste dia todas as correntes possam ser quebradas em nossas vidas, em nossas famílias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, meu irmão, minha irmã, eu não quero te atrapalhar, mas eu preciso te dar esse recado. É com esses recados que nós sobrevivemos aqui no YouTube durante todo esse período. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo. Assim você terá sempre mensagens como essa no seu celular para começar o dia ou para finalizar a noite. Sempre terá uma palavra de fé para fortalecer o seu relacionamento com Deus. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar também pela chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você administra um grupo que compartilha as mensagens Minuto com Deus, fica aqui o meu agradecimento, a minha gratidão pela sua vida. E o meu pedido para que você compartilhe o link e a descrição do vídeo. Assim você estará nos ajudando muito. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, está escrito: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Presta atenção. Não existe liberdade a não ser em Cristo. Repita isso. Não existe liberdade fora de Cristo. Você pode até escrever isso aqui nos comentários. Cristo me libertou. Escreva isso aqui. Se você acredita nisso mesmo, se você tem buscado viver nessa liberdade, escreva também o seu pedido de oração nos comentários, porque no final dessa mensagem eu vou orar por cada pedido deixado aqui. Algumas situações da vida, às vezes, tentam nos enfraquecer, nos desanimar e nos fazer acreditar que não há saída. Mas Deus quer que sejamos maiores do que as nossas fraquezas. Para vencermos as nossas fraquezas, nós precisamos tirar o foco de nossa própria capacidade e colocá-lo em Deus. Muitas pessoas tentam enfrentar a tentação ou resistir ao inimigo com as próprias forças, com o próprio entendimento, com a própria sabedoria. E sabe o que acontece? Isso pode até funcionar por um tempo, por alguns dias, talvez até algumas horas. Mas logo surge uma tentação mais complexa, uma dificuldade maior. E então a pessoa acaba sucumbindo àquilo que o inimigo quer. Isso faz com que muitas pessoas vivam de forma medíocre, acomodadas, e até arrumem desculpas para si mesmas, dizendo que é impossível mudar, melhorar ou ter uma vida diferente. Mas a verdade é que todos nós temos a escolha de viver uma vida acima da média. Todos nós podemos viver a liberdade que Cristo nos oferece. Mas para isso, precisamos rejeitar tudo aquilo que tenta escravizar a nossa mente. Não podemos permitir que o desânimo e a incredulidade criem raízes em nosso coração. Eles são como gêmeos, sempre andando juntos, tentando nos aprisionar e nos afastar do propósito que Deus tem para nós. O desânimo diz: você não vai conseguir. A incredulidade reforça: não vale a pena confiar em Deus. Mas hoje Deus te chama para romper essas correntes, para viver a liberdade que só Ele pode dar. Deixa eu te dizer algo poderoso, meu irmão, minha irmã.
O homem é escravo daquilo que o domina. Essa verdade ecoa em nossas vidas de diversas maneiras, pois muitos estão cativos em áreas específicas da vida. Mas quando nos rendemos a Deus, começamos a experimentar uma liberdade que o mundo jamais poderá oferecer. Para vivermos essa liberdade, precisamos nos posicionar. É uma decisão diária, um passo de coragem e entrega total ao Pai. Viver uma vida extraordinária não tem a ver com riquezas, fama ou status. Isso está diretamente ligado ao quanto você está alinhado com os propósitos de Deus para a sua vida. Muitas vezes, o que vemos à nossa volta, nossa vista pode se tornar a maior inimiga da nossa visão. O que isso significa? Significa que a sua realidade atual, com suas dificuldades, desafios e limitações, pode estar te impedindo de enxergar o extraordinário que Deus tem preparado para você. Essas correntes que te prendem, que tentam te dominar, podem ser hábitos, atitudes ou pensamentos que você carregou por anos e que agora parecem inquebráveis. Mas Deus te convida hoje a deixar tudo isso para trás. Aquelas amarras que vêm de um velho homem, de quem você era antes de conhecer a Cristo, precisam ser rompidas. Elas têm impedido você de viver o seu máximo potencial. Têm impedido você de viver o propósito que Deus desenhou para a sua vida. É hora de decidir. Você precisa entregar completamente sua vida ao Pai, porque onde Cristo está, ali há liberdade. Isso está escrito em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Essas prisões da mente que têm te limitado precisam ficar para trás. Esta é a semana de quebrar essas correntes e se preparar para viver o extraordinário de Deus. Mas para isso, seja sincero. Seja sincero consigo mesmo e com Deus. Avalie sua vida com calma. Tire um tempo para pensar. O que tem te impedido de crescer? Qual pecado você tem mantido escondido? Aquele que está em um canto estratégico da sua alma. Diga para Deus: Pai, eis-me aqui. Aqui está a minha mente. Aqui está o meu coração. Aqui está a minha vida. Muda o que precisa ser mudado e coloca tudo na ordem que o Senhor desejar. Talvez você tenha pedido para Deus quebrar as correntes da sua vida, mas não percebeu que você mesmo tem segurado essas correntes. Há correntes que nem estão presas aos seus braços, mas que você insiste em carregar. São correntes que não vêm do inimigo, que não vêm de fora, mas que você mesmo colocou sobre si. Deus está te chamando hoje para uma libertação completa. Não apenas do pecado ou das trevas, mas também da sua própria incapacidade de seguir em frente. Deus te convida a viver na capacidade dele. Ele te chama a soltar as amarras que você mesmo tem segurado, a abandonar a necessidade de controlar e a confiar plenamente nele. Você está disposto a viver o impossível de Deus para a sua vida? Está disposto a soltar essas correntes, fechar os olhos e seguir apenas a voz do Senhor? É isso que Deus quer de você, uma confiança tão profunda que você possa caminhar sem ver, mas sabendo que está no caminho certo, porque está ouvindo a voz de Deus. Essa liberdade que Deus te oferece hoje não existe em nenhum outro lugar. É uma liberdade que não pode ser dada por homens, por governos ou por qualquer sistema. É a liberdade que vem do céu, a liberdade que só Cristo pode dar. Hoje, Deus está te chamando a viver essa liberdade, a soltar as correntes e a caminhar pela fé, na certeza de que Ele tem o melhor para a sua vida. Nesta semana, o inimigo vai te fazer convites irresistíveis, convites que vão parecer perfeitos, convites que vão soar sem erro,
que vão soar como coisas que jamais serão descobertas por ninguém e coisas que não vão prejudicar ninguém. Mas saiba que o mal é sutil muitas vezes. O mal é sutil, é sorrateiro, é rasteiro. Mas nenhum dos prazeres que o inimigo te oferece se compara a 1% do que Deus tem preparado para a sua vida, da graça que está sendo derramada sobre a sua vida e das bênçãos que serão entregues a você. Tem pessoas que têm tido dificuldade de dizer não para o inimigo, pois estão dizendo sim há muito tempo para ele. E eu vou te dizer, é um desafio diário, é um desafio constante, é um desafio que precisa de persistência e constância. Mas o inimigo também vai mentir para você quando você estiver constante, quando você estiver conseguindo. E se você tropeçar novamente, ele vai mentir para você e vai dizer: agora já era, agora não tem mais volta. E dessa vez você prometeu que seria diferente, não foi diferente e agora não tem como voltar mais. Isso é uma mentira. Isso não vem do nosso Senhor. Jesus jamais diria isso para uma pessoa que se arrepende. Mesmo que essa pessoa se arrependesse 70 vezes, 7 vezes. O perdão de Cristo é infinito e ele leva em conta a intenção do nosso coração. Então, mesmo errando, mesmo tropeçando, às vezes a nossa intenção é acertar. Às vezes foi uma queda, um deslize. Saiba que o Senhor é misericordioso para perdoar e te ajudar a recomeçar a viver. Deus é especialista em recomeços. Então não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo da sua vida ao se libertar das correntes. Porque por mais assustador que seja, pois é uma vida desconhecida, é algo que você nunca experimentou, saiba que é o melhor. Pois a liberdade de Deus é algo incomparável. É algo que nos faz viver o propósito dele para as nossas vidas. Receba isso pela fé e pare de se arrastar nas sombras. Pare de viver nas sombras. Venha para a luz, traga tudo para a luz, venha para o caminho de Cristo e viva essa liberdade. Nesse momento eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família e por cada pedido de oração que for mencionado aqui. Então eu encorajo você a colocar aqui o seu pedido de oração, ou pelo menos a área da sua vida que precisa ser restaurada. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e Pai, nós te exaltamos e te agradecemos por esta palavra que nos fortalece, que nos direciona e nos chama para uma vida de liberdade em Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama tanto que nunca desiste de nós. Obrigado porque o teu perdão é infinito, porque a tua graça nos alcança em nossos momentos de maior fraqueza e porque o Senhor nos convida a recomeçar, a viver livres das correntes que nos prendem. Pai, queremos pedir perdão por todas as vezes que cedemos às tentações do inimigo, por todas as vezes que escolhemos o caminho errado, pelos momentos em que dissemos sim ao pecado e não à tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, pelas correntes que nós mesmos seguramos, pelas prisões que construímos em nossas mentes e corações, e nos ajuda a soltar tudo isso diante de Ti. Que o Teu Espírito Santo nos encha de força, de coragem e de sabedoria para dizer não ao mal e sim à liberdade que o Senhor nos oferece. Deus, eu oro agora por cada pessoa que ouviu essa palavra. Que essa mensagem seja um divisor de águas na vida desse irmão e dessa irmã. Que as correntes que têm prendido essa pessoa sejam quebradas agora. Eu declaro a Deus que eles serão livres do peso do pecado, do desânimo, da incredulidade e de tudo que os impede de viver o propósito do Senhor. Que eles sintam o teu toque nesse momento, que eles sejam fortalecidos por Ti e que tenham a coragem de viver na Tua luz, de caminhar na direção do Teu propósito, sem medo e sem dúvidas.
Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Eu oro pelas pessoas que enfrentam batalhas espirituais, por aquelas que estão presas em vícios, pelas que têm lutado contra hábitos nocivos que não te agradam. Eu peço por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, problemas de saúde, crises familiares ou emocionais. Que o Senhor traga solução, provisão e restauração em cada área da vida deles. Pai, visita aquele que está com o coração aflito, aquele que não sabe mais o que fazer. Mostra a tua fidelidade, o teu amor e a tua presença de forma palpável, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor nunca nos abandona e que o Senhor já está agindo em favor do teu povo. Nós entregamos tudo em tuas mãos, confiando na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que esta semana seja marcada por recomeços, por libertação e por milagres em nossas vidas. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.